pessoal, tudo bem? É um prazer muito grande estar aqui. É mais uma live, né, que estamos apresentando. Estou com uma grande amiga que fizemos mestrado juntas, né? Foi muito legal. E essa live pertence ao projeto Ser Mais, que é um projeto que está sendo desenvolvido em parceria com a Secretaria de Direitos Humanos. Então, fico muito contente de estar aqui, de poder mais uma vez compartilhar grandes aprendizados, que é para nós e é para vocês também. E hoje com um assunto que é extremamente importante, que é a inclusão, tá, à luz dos direitos humanos. E aqui a Kátia, minha querida Kátia, que vai falar com vocês daqui a pouquinho, ela fez justamente um mestrado nessa área. E ela atua em sala de aula há mais de 20 anos. Então ela está aqui para contar as experiências dela, como que ela tem vivenciado isso no dia a dia, o motivo pelo qual a levou a fazer um mestrado na área da inclusão e como que tem sido a vida dela no decorrer de todos esses anos com a prática da inclusão na sala de aula. Tá? Então nós vamos começar. A Kátia, por favor, se apresenta. Oi, eu sou a Kátia, eu sou professora de História, mestre em Educação. Eu entrei na área de Educação em 1994 e atuo até agora, né? Sou professora da Educação Básica, mas também fui professora universitária. E agora eu estou focada mesmo só com os meus alunos da Educação Básica na rede pública estadual. É isso. É isso. E Kátia, me conta um pouquinho, por favor, como que foi o seu ingresso no mestrado, tá? Com esse tema tão envolvente e tão importante que é a inclusão. Então, o mestrado sempre foi uma necessidade para mim. Então, quem é professor sabe que não consegue parar de estudar. Né? O aprender é uma necessidade de todo professor. Sim. E o tema da inclusão me chamou a atenção, porque na escola eu percebia muitos alunos, tanto do ensino fundamental 2 quanto do ensino médio, isolados, afastados, e na maioria das vezes eles não eram muito acolhidos pelos próprios professores. Então eu queria saber o que levava, né, a essa condição. Se era o próprio comportamento do aluno, se era o professor que tinha uma dificuldade com esse aluno, ou se era uma dificuldade de aprendizado que levava o aluno a se sentir rejeitado e não queria se envolver. Então essa curiosidade me incomodou. E eu queria, assim, me aproximar mais do aluno. E eu sempre fui, é uma característica minha mesmo, eu sempre fui muito acolhedora e sempre soube ouvir o aluno. Isso é uma coisa que eu gosto de fazer, de praticar, e desde que eu comecei a perceber que os alunos vinham me contar as histórias deles e as dificuldades de serem acolhidos, aquilo começou a ligar uma luz vermelha e falar assim, tem algo errado dentro de um ambiente que tem que ser totalmente acolhedor. Tá. E foi aí que eu entrei para o curso de mestrado para entender toda essa situação. Kátia, essa análise era nos alunos, né? Eram feitas, né? Foram feitas com os alunos do ensino médio, do curso de História. É isso? Isso. Tá. E assim, o mestrado entrou numa fase interessante que foi de pesquisa, e eu fiz a pesquisa com alunos do ensino médio, do Fundamental 2 e com os professores. E agora eu vou contar uma coisa aqui que ninguém do mestrado sabe. Durante a pesquisa, eu tinha hipóteses, né, que eu tinha que comprovar. Sim. No mestrado você tem que comprovar hipóteses. Sim. E uma delas, eu tive que reconhecer no estudo que ela não foi confirmada, de que os professores tinham uma certa rejeição em relação a alunos que tinham dificuldade de aprendizado, a alunos que tinham dificuldade com comportamento, né, dificuldade de disciplina. Então, eu via isso e eu queria confirmar isso. Mas, durante a pesquisa,
As respostas não foram essas. Entendi. E eu tive que dar valor para o que estava sendo dito para mim. Então, eu escrevi tudo, transcrevi e eu fiz toda a análise em cima dos meus fatos concretos. Mas o que eu vivia era outra coisa. Então, assim, quando eu disse que a minha hipótese não estava confirmada, eu escrevi aquilo com dor no coração. Porque eu sabia que não era verdade. O Cá, e você acha que eles... Tomara que nenhum professor meu esteja assistindo isso. Mas vão assistir logo, logo. Não. Vão tirar o meu professor. Mas me diz uma coisa. Eles tinham consciência disso, que as respostas estavam diferentes do comportamento deles em sala de aula? Sabe que não. Isso é uma coisa que você falando agora, e olha, as imagens vêm como se fossem ontem. Não, eu acho que não. Porque assim, o que acontece? E é uma questão prática, e aí eu vou colocar a minha culpa também, porque eu também faço isso às vezes, tá? Não Sim. sempre, mas acontece. Porque nós somos humanos. Sim. E nós temos necessidades e somos falhos. Eles não tinham essa consciência, não. Eles falavam o que eles acreditavam que era o certo, mas na prática não era isso que acontecia. E por que isso acontece? Pensando nisso agora. E pensando que eu, às vezes, também escorrego nessa situação. Sim, todos nós. Todos nós. A vida dentro da escola é insana. E assim, em qualquer escola, não é porque é uma escola estadual, em qualquer escola. É que na escola estadual você tem uma certa liberdade de viver que dentro de uma escola particular, às vezes, você não tem, que é um pouco mais rígida. E assim, a escola é um organismo vivo e as pessoas não entendem isso. Eu sempre brigo muito com essa frase, a escola é um organismo vivo. Isso significa que hoje os alunos, os professores estão de uma maneira, amanhã estão de outra. De manhã tudo funciona de um jeito, à tarde de outro e à noite de outro. Porque é vivo. Você não tem como planejar as questões emocionais. Não tem. Então, às vezes, é meio insano, às vezes os alunos estão muito agitados, às vezes você prepara uma aula e naquele dia aquela aula não vai rolar, então vai rolar um bate-papo, uma conversa, ou às vezes só deixar todo mundo à vontade. E você tem que estar sensível a isso. E quando você não está bem e o aluno não está bem, aí entra o atrito. E é onde dá esse choque. E é onde você não quer incluir ninguém, nem você mesmo. Então, quando você faz a pergunta, eu lembro das pessoas que participaram da entrevista e tudo, elas, com sinceridade, eu posso dizer que elas acreditavam, tá, em tudo que me disseram, que era o que deveria ser feito, mas que na prática não acontecia sempre. Então, é verdade. Kátia, então eu estou entendendo, bem bacana o que você está colocando, muito importante, né? E eu estou entendendo que, muitas vezes, o próprio professor, né, ele se isola de uma forma que ele também fica excluído da sala de aula. Sim, sim. Porque porque o que é inclusão? A inclusão ela é um processo, né? Você tem que é um processo, é um caminhar, você tem que apreender, você tem que introjetar você no ambiente, o ambiente com você. Isso é uma inclusão. E quando o professor está diante de uma sala de aula, e às vezes ele pensa, sou 1 contra 40. Entendi. Entendeu? Então, se você não se vê parte daquela turma, você está fora. Você instintivamente pensa que você não faz parte. E a turma está unida. Para qualquer coisa. Para aquilo que você pedir ou para aquilo que eles quiserem fazer. Então, você tem que se ver parte da turma. E cada turma em sala de aula, gente, eu falo assim, eu tenho a escola X. Ela tem esse perfil.
Mas se você entrar no mundo, vamos sair do macro, da escola X, e vamos para o micro. Cada sala de aula é um universo. Então, cada turma tem um perfil. Então, de repente, eu estou à vontade na turma A, entro na turma C e não fico muito à vontade. Tem algo ali que não está batendo. Então, você tem que trabalhar dentro de si também o se permitir ser incluído por eles. Porque às vezes é você que não quer ser. Tá. E se você não quer ser, você não quer que ele seja incluído também. E a você aula não fica inclui. muito mais difícil, né? Aí é uma briga. Quase impossível É, da aula acontecer, uma aula é, tranquila, é. de grandes aprendizados. Exatamente. E assim, os aprendizados, eu vou falar agora com a prática e também com o que eu aprendi no mestrado. Nós temos, né, o conteúdo formal, tudo que você vai ensinar e que você precisa conduzir o aluno. É aí que eu acho que está o segredo da inclusão. É você entender que você não vai enfiar nada na cabeça do aluno. Você tem que ajudá-lo a desenvolver o conhecimento sozinho, porque o conhecimento é dele. Então, quando ele tem o conhecimento, quando ele absorve a informação que o professor transmite e percebe que aquela informação tem sentido na vida dele e tem um significado para ele, aí ele desenvolveu o conhecimento. E para o professor fazer isso, tem que haver um equilíbrio entre as duas partes. E quando você está hostil, você não consegue fazer isso. Entendi. E quando você fica hostil com uma turma, a turma hostiliza você. E aí você perde tudo. Então o aprendizado não acontece. Tá. Você lógico que deve ter passado por isso, mas enfrentou em algum momento, viu, né, com os seus parceiros de trabalho, algum professor que se isolou a tal ponto de não ter condições mais de ficar em sala de aula, ter que mudar de escola, ter que mudar de horário? Sim. Conheci professores que mudaram de escola por isso, porque a dificuldade chega na questão da agressividade já, né? Tanto verbal quanto física. E aí você tem essa questão de professor mudar de sala de escola, professor pedir afastamento, né, de licença médica, professores até que conseguiram afastamentos até que chegaram no ponto de readaptação e professores que largaram a profissão. Olha, a ponto de largar a profissão. Então, assim, a inclusão dentro da escola, a inclusão social, ela aborda muitos aspectos. É o aspecto de você transmitir informações para o aluno, é o aspecto de você entender que aquele aluno tem uma bagagem e às vezes aquilo que você está falando para ele, naquele dia ele não está bem. Sabe? Tem aluno que chega para você e ele não vai aprender nada aquele dia ou aquela semana, porque ele tem sérios problemas em casa. Eu já perdi, entre aspas, aulas, porque os alunos querem sentar e contar da vida deles. Sim, imagino. E isso é aula. Isso é processo de ensino-aprendizagem. Isso é inclusão, porque você tem que saber ouvir. Sim. Às vezes o que ele menos precisa é saber da Revolução Francesa. Ele precisa entender a revolução que está acontecendo dentro dele, da casa dele, e o que ele vai fazer com tudo que está acontecendo. Então, entender que a inclusão ela aborda o aluno com deficiência, o aluno que tem dificuldades econômicas em casa, o aluno que tem dificuldade de entender quem ele é como pessoa, o aluno que tem dificuldade de se afirmar enquanto ser humano, e nem sempre ele consegue isso, nem mesmo dentro de casa. Porque um dos aspectos dos direitos humanos é que isso tem que começar em casa. É uma fala da Eleonora Roosevelt. Né? Os direitos humanos eles têm que ser valorizados e batalhados e tem que iniciar no quintal de casa, dentro de casa, no seu ambiente de trabalho. Se não for no cotidiano, você não tem os direitos humanos para o mundo.
E muitas vezes o nosso aluno, ele não tem isso em casa, ele não tem isso dentro da escola. Então, a escola precisa fazer esse papel. E não só com a educação formal, tem que fazer projetos. Projetos que atendam esses alunos. Projetos que trabalhem com cidadania, com a inclusão de alunos com deficiência, alunos que sofrem muito porque não são respeitados na sua orientação sexual. Então, tudo isso é muito difícil. Sim. E aí, nesse sentido, Kátia, nesse sentido, você acha que precisaria para o professor, né, ter uma formação melhor para enfrentar salas tão diversificadas, tão heterogêneas? Porque assim, quando você termina um curso, né, seja pedagogia, letras, história, geografia e muito mais por aí, você não foi preparado para lidar, né, com alunos tão heterogêneos. Não, né? não. A faculdade é muita teoria, lógico que a gente aprende um monte de assuntos, né, interessantíssimos. Você tem a didática lá, tem a disciplina tem a de disciplina, didática. mas quando você está sozinho, você é um professor, uma professora, você vai sozinho para a sala de aula, você vai enfrentar uma turma de 40 alunos, mais ou menos, como você colocou agora há Cada um pouco. com o seu universo. Com o seu universo, com os seus desejos, com a sua ansiedade, né? Então, nesse sentido, a escola, né, a faculdade precisaria dar um pouco mais de preparo, né? Se é Sim. que isso é possível. Olha, tem uma coisa, a sua pergunta ela é muito importante. O que o professor precisa fazer mais? Eu vou passar para você uma situação. Hoje, na realidade que eu vivo, o professor ele tem sido cobrado ao extremo. E parece que tudo é responsabilidade do professor. Sim. Então, quando você... E por que eu estou te falando isso? Porque a sua pergunta ela vai me levar para uma outra coisa importante. O professor ele não pode fazer tudo o que é cobrado dele. Porque a prática, né, dentro da sala de aula, não te permite tudo o que você gostaria. E você também não pode, para a sua saúde emocional, se envolver demais. Imagina se você vai se envolver com todos os problemas que todos os alunos te trazem. Você não vai aguentar. Então, assim, o professor ele é muito cobrado. Porque o aluno não aprende porque o professor não fez, ou a professora não acolheu, ou o professor não trabalhou, o professor. Mas o professor não teve esse preparo. Então, o que é que o professor precisa fazer? Buscar esse preparo. Primeiro, ele tem que entender que ele precisa isso. Ele não pode ser obrigado a fazer os cursos, porque vai valer ponto, vai valer a manutenção da sua estadia na escola. Não, o professor ele tem que querer aprender. Aí é o processo de ensino-aprendizagem, é o inverso. Nós não batalhamos para que o aluno queira aprender? Então, o professor Sim. também tem que querer. Se eu estabelecer uma norma, uma regra, que o professor tem que fazer os cursos, ele vai fazer por obrigação e não vai absorver nada. Então, ele tem que entender, ele tem que descobrir, ele tem que querer fazer isso, essa formação. Valorizar essa formação. Valorizar, né, essa formação. E aí vamos um pouco mais para trás. Quando ele está sendo formado professor, quando ele está ali ainda fresquinho na faculdade, na universidade, é necessário ter esse tipo de disciplina na faculdade. Entendeu? De disciplina que ajude o professor a enxergar a sala à luz dos direitos humanos, à luz da inclusão social. É necessário dar base para o professor. Então, uma coisa que acontece muito nas escolas, principalmente nas escolas estaduais, que é a minha realidade. Vamos falar aqui, vamos pensar uma realidade. O aluno com deficiência, que é o termo que o governo do estado usa, né? Ou então ele usa o termo o aluno de público elegível. Então, é cobrado do professor, quando esse aluno está em sala de aula comum, né? Sala de aula regular,
que o professor saiba lidar com ele. Então, eu tenho alunos com deficiência auditiva, visual, TEA, TGD, tenho alunos de toda a realidade. Sim. E hoje tem muita, Muito. né? E cada dia mais aparece, mais, tá? né? Na prefeitura ainda mais. Principalmente no Fundamental 2. E aí pega o professor, por exemplo, pega a mim, que não tive formação especializada para isso, e eu vou fazer o quê com esse aluno? E aí bate o desespero, porque você não sabe o que fazer com ele. Então, quando você não sabe e não conhece o outro ou a situação diferente, o que é que você faz naturalmente? Você se defende, você recua, você isola. Entende? E aí, cadê a inclusão? Nem para ele, nem para você. O professor não é preparado para lidar com um aluno com deficiência. Na faculdade, não. Não, de jeito nenhum. E isso precisa ser ensinado, porque em todas as áreas, de todos os níveis escolares, é pedido que o professor da sala regular trabalhe com um aluno com deficiência, mas esse professor não sabe fazer isso. Se ele souber fazer, ele vai fazer. Ele não vai se negar. Porque o professor, quando ele quer ser professor, ele já tem em si um nível de humanidade, de inclusão, que é dele. Porque senão você não vai ficar na sala de aula, eu sinto muito. E não dá para sobreviver, né? Não sobrevive. Você pode mentir para si mesmo por 10 anos. 13, talvez. Mas mais não que isso. Sim, e bate a insatisfação, né? Exato. E a tristeza, né? De você estar num lugar onde você não está bem colocado, você está perdido ali. Então, é a universidade que precisa preparar melhor o professor para lidar com os alunos com deficiência, para lidar com alunos que hoje em dia tem muito, tá? Eu diria até que é uma atenção nova que nós estamos dando para os alunos com problemas, com dificuldades emocionais, né? Depressão, ansiedade, pânico. Então, depois da pandemia, a maioria dos nossos alunos começou a desenvolver esse tipo de necessidade para ser resolvida e os professores não sabem muitas vezes lidar com isso. Então, as universidades precisam urgentemente focar em direitos humanos, em inclusão social, em educação especial para esses professores que estão sendo formados e dar muita atenção para isso. Tá. Ô, Kátia, e vamos dizer assim, para as universidades se modificarem vai levar um bom tempo, né? Vai, mas veja, se elas não fizerem isso, elas são a base. Sim. Se elas não fizerem isso para colocar, e aí elas colocam o professor no mercado de trabalho, colocam o professor na sociedade que vai lidar com o seu filho, com o meu, com o seu neto, com o meu, entendeu? Com o de todo mundo que está ouvindo. Então, esse professor precisa ser cuidado. Cuidado, tá. E enquanto isso não acontecer, enquanto as universidades não puderem suprir essas necessidades sobre as quais você está falando agora, você teria alguma outra sugestão legal, assim, que pudesse, de uma certa forma, tranquilizar o professor ou que o impulsionasse a seguir um caminho, que ele possa ter uma carreira muito mais próspera, muito mais feliz, né? Se sentir útil. Puxa, eu sou uma professora e eu, nas minhas salas de aula, né, eu me sinto preparada para ajudar meus alunos, eu ajudo, eu me sinto satisfeita pelo trabalho que realizo. Então, como que poderia ser isso? Você teria alguma outra sugestão? Olha, eu vou dar sugestões. Lembrando sempre que cada um, né, sabe da sua realidade, mas se você tem possibilidade de buscar um curso, uma outra formação que te dê suporte para a sala de aula, sim, é a primeira coisa. Tá? Se você conseguir, se você tiver tempo, tá, para fazer isso presencialmente ou à distância, estudar, abre mente, tá? O estudo abre a mente, a gente sabe disso, estou falando também com professores.
Então, buscar um pouco mais do conhecimento dentro dessa área, se envolver com instituições que possam te dar esse suporte, é a primeira coisa. Você pode ir para uma universidade, você pode ir para uma instituição filantrópica, não importa. Eu acho que aprender um pouco mais é importante. Sobre o ser humano, sobre né? O ser humano, sobre o ser humano. Sobre essa questão das relações humanas. Porque a relação professor-aluno, ela é o maior segredo para uma aula de sucesso, para uma carreira de sucesso dentro de uma escola. Porque não adianta você saber demais e você não conseguir se relacionar com aquele que é o seu alvo, que é o seu aluno. Sim. Então, você tem que estar envolvido com ele. Então, se você não sabe fazer isso por conta própria, primeiro vá buscar esse tipo de formação. Segundo, não tem tempo, não consigo, posso fazer isso de que outra maneira? Eu vou te dar uma sugestão um pouco subjetiva. Abra sua mente e deixe o aluno entrar. O aluno, ele nos ensina muito. Ele nos ensina muito como viver, como ser alguém diferente. Então, quando você permite que esse aluno se aproxime de você, ele conte as coisas dele. Você não precisa falar, às vezes ele não quer que você diga nada, mas apenas ouça. Então, se você for capaz de ser um bom ouvinte, se você for capaz de conviver com esse aluno sem questionar ou sem julgar, sem criticar o que ele te diz, se você for capaz de trocar experiências com ele, isso vai ajudar muito, porque você vai descobrir que esse aluno não é diferente de você e que muitas vezes você não é diferente dele, ou não foi. São os seres humanos, né? Cada um à sua maneira, mas são os seres humanos. Assim, eu sei que muita gente pode achar nesse momento que eu estou em Nárnia, vivendo um mundo cor-de-rosa, e eu vou te garantir que não estou. Eu estou com os pés bem fincados na cidade de São Paulo, na Zona Leste. Eu sei sim como é a realidade do nosso aluno. Eu sei que nós temos alunos hostis. Eu sei e tenho alunos agressivos. Eu já passei por muitas ameaças de agressão. Eu já fui agredida. Então, assim, eu sei como é. E sei que não é fácil. Mas eu vou te dizer, hoje eu consigo ter o acolhimento da maioria dos meus alunos em relação à minha pessoa. Então, assim, claro que tem alunos que não gostam de mim, mas eu sei que a maioria dos alunos que eu tenho me acolheram. Te respeitam. E me respeitam. E eles me incluíram na vida deles, no cotidiano deles. E eu tenho esse benefício porque eu resolvi incluí-los também. Então, é preciso, sim, abrir. Muitas vezes a gente se isola por medo, por insegurança, porque você tem a agressividade naquela turma, mas você tem que se arriscar. E é você que tem que dar o primeiro passo, porque você é o adulto da relação. Simples assim. Mas você é o adulto da relação. Ponto. É você Sim. que tem que encontrar um caminho para quebrar isso. Tem até uma maior maturidade para compreender, Exatamente. né? Porque já teve uma vivência maior na vida. Exatamente. E muitas vezes isso não acontece. Mas você tem que fazer uso dessa maturidade. E uma outra coisa que é muito dura, que a gente escuta muito na escola, às vezes, né? Quando você se pega num dia que você não consegue lidar com eles, e tira o aluno da sala e leva para a direção, porque realmente ele está impossível e ele está dificultando o manejo em sala de aula e dificultando que os outros alunos aprendam. E às vezes você ouve assim, professora, a gestão de sala de aula é sua. Você que tem que dar conta. E aí você olha e tem vontade de chorar, porque você não sabe o que fazer com ele. Porque você não teve um apoio. Teve o suporte não teve necessário. Suporte, porque muitas vezes nós buscamos esse suporte e não recebemos.
Então é difícil, sim, mas foi a profissão que escolhemos. Então a gente tem que engolir o choro, tem que buscar tudo que nós aprendemos, temos que aprender mais, temos que incluir mais, também se quisermos ser incluídos. Sim, buscar alternativas, né? Buscar Nas alternativas. diferentes áreas Olha, da vida, né, outra Cá? coisa que ajuda muito são aulas diferenciadas, que a gente tem muito o termo metodologias ativas, né? Mas não, às vezes você pode fazer uma aula com bate-papo, às vezes você pode fazer uma aula num ambiente diferente da escola, que quebra aquele ambiente pesado da sala de aula. Sim. Leva ele para um outro lugar, leva a turma para o pátio. Ou então você fala, olha, hoje a gente vai ver trechos de um filme ou de uma comédia. Faz algo diferente. Faz um projeto com um tema diferente da sua aula, ou com o tema da sua aula. Faz um projeto, pede para eles filmarem, pede para eles fazerem... Eles gostam de fazer entrevistas, foi uma coisa que nós descobrimos. Eles entrevistarem alguém, tá? Eles filmarem, pede para que eles sejam protagonistas. Os alunos, eles têm que sair da cadeira e colocar em prática. Eles têm que ser protagonista do aprendizado deles. Nós estamos ali para orientá-los, para dar o norte, mas eles têm que colocar a mão na massa e eles têm que perceber que aprendem por conta própria também, que eles são capazes. Quando o aluno descobre que ele é capaz, você ganhou um parceiro para a vida, porque ele vai fazer, ele vai ajudar o outro, ele vai incentivar aquele que não quer fazer. Então, quando você consegue encontrar um caminho para fazer com que esse aluno coloque a habilidade dele de fazer as coisas, aí você tem um parceirão. Então, isso ajuda muito também. Kátia, olha, eu estou aprendendo muito. O que você está falando aqui são informações extremamente importantes e que a gente não encontra em qualquer lugar, tá? Está saindo realmente de muita experiência. Eu fico muito feliz que você veio aqui falar conosco. Eu espero que tenhamos a oportunidade de nos falarmos muitas vezes, de você voltar aqui para trazer outros tipos de experiência, né? E como eu já havia falado para o pessoal, são lives que nós estamos fazendo, que fazem parte, né, pertencem ao projeto Ser Mais, e elas são direcionadas para profissionais da área da educação, para professores, professoras, ADIs, para estudantes da área de letramento, de história, geografia, pedagogia. Então eu peço, por favor, se vocês gostarem do nosso trabalho, compartilhem com seus amigos. Eu acho que eles vão receber informações muito importantes. Dê o like. E nós ficamos muito felizes de saber que vocês estão aqui conosco e estão participando e aprendendo. Isso vai ajudar vocês a terem uma profissão, o desenvolvimento da profissão em sala de aula com muito maior força, com muito maior vigor e muito mais preparado para estar lidando dentro da sala, né? E lidando com a prática pedagógica. Então, muito obrigada para vocês. Gostaria de se despedir, Kátia? Eu agradeço o convite da Eliana, de todos vocês estarem aqui com a gente. E quando quiserem, eu estou aqui para a gente continuar o nosso papo. Tá bom. Obrigada, viu, gente? Tchau.